enquanto estava na frente das câmeras, beleza? Então vamos lá, tá aí na tela uma fotografia de Marcão neste jogo e vamos ouvir o que Marcão falou nesta partida. Estamos iniciando a coletiva de imprensa depois de Cuiabá 2, Fluminense 2. Essa entrevista está sendo gravada e vai ser subida depois no YouTube, na FUTV, pois a Arena Pantanal não conta com internet. A primeira pergunta foi enviada pelo Pedro Rangel, do Saudações Tricolores. O Fluminense precisando oxigenar sua saída de bola, muito calor durante o jogo, e você opta por Luca Casares na primeira mexida, mesmo tendo John Kennedy e John Arias no banco, que acabaram entrando depois e dando uma cara nova ao time. Gostaria que você explicasse a opção e se as alterações não poderiam ter sido feitas antes. Pedrão entrou com... Vocês falaram aí... Na hora que eu mandei minha pergunta, ainda não sei se minha pergunta tá lá ou não, porque eu mandei bem depois, mas na hora que eu mandei, você falaram: "E Gabriel, Marcão vai te responder atravessado, hein?" O Pedrão foi com 2 pés no peito, olha só. Calor, problemas físicos, etc. E você vem com Luca e Casares. Não era melhor John Arias e John Kennedy? Por que você não entrou? Vamos ver o que o Marcão disse. Boa noite a todos. Na verdade, quase que respondeu a minha pergunta, que quando ele falou que a gente precisava oxigenar a nossa saída de bola, e a gente optou por homem de dentro, até para tirar um pouquinho o William Correa do jogo, que a gente conhece o adversário, ele começou a controlar um pouco o jogo, por isso que a gente optou por colocar um 10, um cara de dentro, que fizesse isso, e o Casares começou a tirar ele do jogo, empurrar ele pro campo dele. E o Luca foi a questão, entrou no lateral direito. Antes de Marcão completar aí, aproveitando que hoje a coletiva tá gravada, tá mais fácil de interromper aí. Se era pra poder botar alguém por dentro pra segurar o William Correa, por que não John Arias por dentro? Ele já colocou John Arias por dentro. O Lucas com muita força, com muita imposição ali do lado, e o Lucas faz muito bem ali o corredor. A gente tentou evitar essa subida do adversário. E depois a gente aproveitou e colocou o John Arias para também controlar o jogo junto com o Casares, a gente ter mais a posse, a gente jogar mais no campo adversário, e o John para fazer esses movimentos que ele muito gosta de fazer, que ele sabe fazer de profundidade, a gente tentar o gol adversário. Próximo a perguntar foi o Thiago Lima, do GE. Boa noite, Marcão. O que deu errado hoje, em sua visão, é porque o Calegari não teve sequência depois da grande atuação que teve contra o São Paulo? Boa noite, Thiago. Na verdade... Ou seja, ainda bem que eu não perguntei isso daí, né? Quando levantaram a bola aí de perguntar sobre Samuel Xavier, sobre as substituições ali, as entradas de Casares e de Luca, ainda bem que eu não perguntei, porque foi a pergunta que a própria galera lá já fez, né? Enfim, outra levantada aí pra gente ver o que aconteceu, né? Calegari, por mais que vou repetir aqui, queria Calegari titular, mas acho que o pênalti, a gente não tem muito motivo pra dizer que Calegari não cometeria, porque ele cometeu um idiota contra o Grêmio. Mas eu também acho que Samuel Xavier deveria estar no banco. Vamos ver a resposta de Marcão. Na verdade, o Samuel vinha com muito jogo, com muita minutagem, e a gente optou em jogar com o Calegari. Ele foi bem, respondeu, e a gente tem certeza que mais à frente, aquele que a gente precisar, que está no grupo, está no elenco, a gente vai optar por colocá-lo, não só ele. Hoje a gente teve a oportunidade de colocar o Marlon também, que vinha treinando bem, esperando a oportunidade. E assim vai, a gente está com um grupo muito coeso, um grupo muito igual, e cada um buscando a sua oportunidade, e aquele que tiver o momento, no melhor momento, a gente vai optar e tentar fazer o melhor pela nossa equipe. Raramente, muito raramente, Marcão responde efetivamente ali direto. É direto numa resposta, como ele foi, por exemplo, quando eu fiz a pergunta lá sobre o Wellington ou o Wallace, ele falando: o Wellington está à frente. Normalmente, quando é pergunta sobre substituição, assim e tal, ele é muito vago. Por isso que eu evito até perguntar. Enfim, a pergunta foi feita, mas a obrigação do jornalista é perguntar. Perguntou. E ele enrolou, não respondeu. A próxima pergunta foi o Caio Blois, do UOL. Marcão, o tema é repetitivo porque assim vencemos nossos jogos. Assim vencemos nos jogos. Depois de abrir 2-0, o Fluminense cometeu mais um pênalti, o 16º no jogo, e complicou a partida. No segundo tempo, no lance do gol do empate do Cuiabá, a defesa não cortou e o Samuel Xavier, que cometeu o pênalti, virou as costas para o lance. Com o tempo entre os jogos, o que é possível corrigir no posicionamento para parar de sofrer gols bobos? E você pensa em modificar alguma peça na defesa? Os detalhes realmente, Caio, foi
Perdemos esse jogo no detalhe, empatamos esse jogo no detalhe. Era um jogo que a gente sabia que ele joga muito bola dentro da área, a gente tinha que fechar ali o nosso funil. Os detalhes hoje jogaram contra. Continuar trabalhando, fomos sim imprudentes no primeiro momento, a gente estava com o jogo controlado. Conversar, trabalhar, esses detalhes que aconteceu do jogo, o gol que aconteceu, a gente corrigir durante a semana para que não aconteça. E desde o momento que a gente consiga fazer o gol, que é tanto difícil, a gente consiga controlar o jogo, a gente consiga jogar no campo adversário. Acho que hoje no jogo, mesmo com 2-1, a gente tinha o controle do jogo, a gente foi fazendo as mudanças e a equipe começou a responder para frente. A gente queria tirar um pouquinho realmente a nossa equipe lá de trás, por isso que a gente optou por essas mudanças, né, para a gente fazer uma marcação mais à frente. Os meninos que entraram respondendo bem, tivemos algumas chances também, mesmo tomando gol de empate, aquele penúltimo passe, em alguns momentos a gente não concluiu em finalizações, mas são detalhes para serem corrigidos. É lógico que a gente fica muito... a gente queria sair daqui com esses 3 pontos, até pelo momento, pelo placar que a gente saiu na frente, e a gente cedeu o empate. Aí a gente sempre fala, buscar regularidade nesse campeonato. Se fosse de um momento diferente, o Cuiabá tivesse feito 2 gols e a gente tivesse empatado, a gente ia comemorar esse ponto. É lógico que a gente não quer isso, a gente quer sempre jogar para frente, buscar os melhores resultados, buscar as vitórias. Mas hoje aconteceu, o detalhe pesou contra a nossa equipe. Não acho que foi só detalhe, né? Se o gol do Cuiabá fosse aos 47, num único ataque, talvez detalhe. Não acho que foi só isso. Agora, conversar, trabalhar, é muita coisa genérica, né? Isso me incomoda um pouco. Quando o treinador vem pra coletiva, ele não dá uma explicação. Olha só, a gente tem que consertar a nossa marcação do lado esquerdo. É óbvio que não pode ser muito direto, porque senão você começa a jogar a culpa pra cima dos jogadores, né? Você não pode ter o nosso lateral direito tem que parar de fazer merda em campo. Ele não vai falar isso. Agora, quando é muito genérico assim também, me dá a impressão de que até o próprio Marcão não sabe muito o que aconteceu, os defeitos que aconteceram, né? E a frase ali do 2-2 só, o 2-2 é ruim porque é a gente que tomou o empate. É óbvio, né? A próxima pergunta foi o Gerson Júnior, da Rádio Brasil. Qual o critério que você usou para a entrada de Casares no time no jogo de hoje? O critério que a gente... Outra pergunta sobre Casares. Que a gente já tinha feito nos jogos passados. A gente precisava do meia para anular aquele jogador que entrou da equipe do Cuiabá. E ele realmente fez o que a gente pediu. Vem treinando bem, está procurando espaço. E a gente entendeu que no momento que ele entrou, a gente conseguiu adiantar a nossa equipe, a gente conseguiu controlar mais o jogo. E esse foi o critério que a gente teve. Depois entrou o John Ares. Detalhe para a primeira frase de Marcão, tá? Foi o que a gente fez nos jogos passados. Marcão tá no Fluminense há 6 jogos de Brasileirão e 8 contando os da Copa do Brasil. Casares entrou em 3. Ele entrou com 9 minutos contra o Bahia, 20 contra o Juventude e 22 contra o Cuiabá. Entrou o John Kennedy, conseguimos também pressionar a equipe dele lá em cima e por pouco também a gente não consegue fazer o terceiro gol. Para finalizar, Gabriel Amaral, do Rádio Tricolor. Marcão, mais uma vez o Fluminense caiu de produção no segundo tempo. Você atribui isso à falta de opções no banco, a erros na leitura do jogo ou outro fator? Não, cara, assim, a gente sabia que jogar aqui contra um adversário, com o Cuiabá, eles estão há 5 partidas também sem perder e buscando resultados positivos. A gente sabia que de uma forma eles iam nos agredir. É lógico que no momento que a gente sentiu que a equipe baixou um pouquinho de produção física, que é muito quente, é muito calor, a gente tentou oxigenar a nossa equipe, colocamos o Luca, colocamos o Casares. Eu até aqui tá ok, tá? Do que o Marcão falou. Até aqui dá ok no sentido de o calor ia fazer a diferença. Isso é fato, né? Gabriel, mas é calor pros dois. Tá ok, mas eles estão acostumados a jogar e lá tava bizarro mesmo de calor. Agora eu vou repetir aqui só esses últimos 5 segundos, tá? Que é pra mim a pergunta lá do início do Pedrão
Que aí é onde eu falo que é erro de avaliação de Marcão. Marcão realmente acha isso que eu vou botar aqui agora. A gente tentou oxigenar nossa equipe, colocamos Luca, colocamos Casares. A gente tentou oxigenar nossa equipe, colocamos Luca, colocamos Casares, colocamos John Arias, colocamos John Kennedy. Conseguimos adiantar, eu acho que foi um jogo igual, apesar do gol que eles fizeram. Eles tiveram concluíram poucas em gols, conseguiram fazer isso de uma média a longa distância. Colocamos o Marlon também na hora que o Danilo baixou, então realmente foi um jogo equilibrado, foram as duas equipes buscando sempre o gol. É lógico que pelo que a nossa equipe construiu no primeiro tempo, a gente lamenta o resultado no final. Assim, a gente tem que levar um ponto importante para casa e buscar a nossa regularidade que a gente tanto pede. É lógico que teve um momento a gente não pode deixar de falar sobre o lance interpretativo do Ramon. Acho que ele já fez isso com a nossa equipe lá no jogo do Rio, no Ceará, que é interpretativo por ele também. Agora hoje de novo, então, onde o jogador estava deitado. A gente tem uma foto importante que o Walter falou que não tinha visto o lance. Dá para ver claramente aí na foto que ele estava vendo a bola. É que realmente o Nonato foi bem, surpreendeu, bateu a bola rápido, que praticamente definiu o jogo para a gente. Mas a gente lamenta também por isso. Vamos continuar trabalhando para que nas próximas partidas a gente minimize nossos erros e conseguimos domingo fazer um grande jogo e somar 3 pontos. A gente finaliza assim a entrevista coletiva do técnico Marcão. Muito obrigado a todos. Assim, Marcão falou no final, vocês já sabem, eu já dei minha opinião lá atrás, eu discordo da visão dele, do negócio, agora, e aí beleza, mas ele tem todo o motivo, ninguém perguntou, né, sobre o fato do VAR, né, mas aí ele deu a sua opinião ali sobre o jogo, ele reclamou da arbitragem do erro. O que eu espero, aí eu espero, Marcão também se não quiser fazer, você, torcedor, o que eu espero é que o dia que o Fluminense for beneficiado pela arbitragem, acontecer, aí eu tô falando de casos claros, tá? Como foi lá o jogo contra o Cerro Porteño, por exemplo, o de Samuel Xavier dando muita condição, de que haja também um comentário, pelo menos, mesmo sem ser perguntado. Enfim, só espero isso. Mas enfim, ele tá falando que ele acha essa opinião, eu tenho uma opinião contrária, né, de Marcão, mas enfim, realmente é um lance interpretativo, cada um pode ter qualquer interpretação. É isso. Lembraram até aqui, né? O jogo aqui no